Você já se escondeu dentro do guarda-roupa, debaixo da cama ou atrás da casa? Quando éramos crianças, tínhamos o costume de procurar esconderijo quando tínhamos medo, quando nos sentíamos inseguros, quando fazíamos algo errado e sabíamos que seríamos disciplinados. A gente cresce e dentro do guarda-roupa já não nos cabem mais. Debaixo da cama nem se fala. Atrás da casa parece não ser mais um lugar tão seguro para a gente se esconder. E nós procuramos tantos outros lugares, como não achamos, nós nos escondemos atrás de atitudes. Nos escondemos atrás da agressividade, da vitimização. Acaba acontecendo uma série de comportamentos na nossa vida que se tornam justamente esconderijos para a nossa alma. Quantos se tornam compulsivos em comprar, compulsivos em comer? Procuramos tantos esconderijos que na verdade são atitudes, muitas vezes negativas, para proteger as nossas emoções. E hoje eu quero falar de um esconderijo muito comum que todos nós usamos na nossa vida: o medo. O medo traz insegurança. O medo atrapalha o seu sucesso. O medo te faz achar que você não é capaz. O medo paralisa completamente o nosso potencial e as nossas emoções. E minha pergunta para você é: do que você tem medo? De se relacionar com alguém? De se casar e se decepcionar? Medo de não passar no vestibular? Medo de dirigir? De falar em público? De andar de avião? Quantos têm medo de doença? Ficam traumatizadas, esperando que cada dia algo ruim lhe aconteça. Quantas pessoas são tão escravas do medo no nosso dia a dia? E independente qual seja o medo da pessoa, jamais julgue alguém por suas atitudes, porque você não sabe a infância que ele teve. Eu costumo dizer: não julgue o adulto que eu sou sem saber a infância que eu tive, sem saber a criança que eu fui. Quantos medos eles têm origem em situações que aparentemente eram tão pequenas, mas criou-se um fantasma tão grande na mente da outra pessoa, e esse fantasma continua crescendo cada vez mais, atrapalhando com que essa pessoa enxergue o seu potencial. Como é que a gente faz para lidar com o medo? Como fazer? Quem não tem medo? Todos nós temos medo de alguma coisa, medo de uma pessoa, de uma situação, medo de enfrentar o novo, medo de um passado que muitas vezes nos persegue, medo do daqui a pouco, medo do desconhecido, medo do relacionamento, medo de se entregar a uma pessoa e ser novamente decepcionado. Se a gente fosse olhar para quantas prisões que o medo nos leva, e não adianta tentar se esconder através de atitudes, não adianta mais se esconder dentro de um guarda-roupa, não adianta mais se esconder da vida, e não adianta mais se esconder do seu chamado e do propósito que Deus tem para a sua história. Minha palavra hoje me faz lembrar do nosso mestre por excelência. Jesus também teve medo. Em sua jornada na terra, nós podemos perceber que em várias situações ele foi confrontado pelo medo. Mas o que mais me chama a atenção foi no Getsemane, quando ele fala com Deus e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu imagino o tamanho foi o pavor, o medo de Jesus de saber o que lhe aguardava por aquelas próximas horas. Mas o que eu acho fascinante, ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia o propósito da sua vida. Ele sabia que em qualquer momento da sua vida ele podia contar com seu Pai Celeste. Confronte o medo com essa confiança. Confronte o medo, seja qualquer for ele em sua vida. Confronte dizendo: eu sou filha de Deus, escolhido por um propósito. Vim ao mundo com um propósito específico. Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos.
Confie que Deus está presente, que Ele é maior do que o medo, Ele é maior do que a insegurança, Ele é maior do que qualquer lugar que você possa se esconder e nele há completa segurança. Finalizando, eu quero te chamar a entender o perfeito amor, Cristo Jesus, que mora em mim e em você, lança fora todo o medo. Lembre-se que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.